Newton, seja bem-vindo aqui ao programa Rádio Chofé. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Kaique Santos. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Melodia e do programa Rádio Chofé. Boa tarde aos telespectadores também que nos acompanham aí das mídias sociais, aí YouTube e Facebook. E hoje a gente veio falar um pouco aí sobre os cursos profissionalizantes voltados aí para o motorista, né? O motorista profissional, né, que exerce atividade remunerada, e vamos estar aqui à disposição aqui, tirar todas as dúvidas de vocês em relação a esse tema. Ô Milton, tem muita gente que pensa que motorista não tem muito que ter curso não, que é só ter atenção, dirigir, passar embreagem. Não é bem assim, né? É uma profissão complexa, né? É uma profissão que realmente exige que o profissional esteja se reciclando, exige muito mais do que a atenção é básico, né? Atenção, tirar o carro do lugar, saber dar ré. Esses cursos, eu queria que você dissesse pra gente qual a importância desse tipo de curso que você ministra e se tem assim um curso assim, é o mais procurado ou é o mais importante, ou todos são importantes no mesmo nível, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses cursos pra gente. Ok, tanto no transporte de carga quanto no transporte coletivo de passageiros, né? Esse profissional, ele é muito importante. Diga-se de passagem, alguns eventos que a gente tem assistido aí, algumas notícias, né, em relação à greve de caminhoneiros, a gente viu o quanto é importante essa categoria dos rodoviários, né? Mais de 70% de toda a riqueza produzida no Brasil passa pelo modal rodoviário, né, no que diz respeito ao transporte de carga. E a gente sabe também que a maioria das pessoas, elas viajam de ônibus, né? Transporte coletivo de passageiros, apesar de existir outros modais no nosso país, né, desenvolvidos, mas a gente sabe que por conta aí da questão financeira, né, a maioria das pessoas, elas são transportadas aí no modal rodoviário. Daí a grande importância, que se o caminhoneiro para, o Brasil para; se o motorista de ônibus parar também, o nosso país para. Então, assim, é uma profissão importantíssima e que requer aí cursos de qualificação para que esses serviços possam ser oferecidos à nossa sociedade com mais qualidade, porque nós merecemos o melhor, né? Exatamente. Qual é o curso que você é o mais procurado? São 7 cursos especializados, né? Tem 5 que são os mais famosos, né? São os mais requisitados, mas na verdade são 7 cursos, porque envolve aí o curso também de mototaxista e de motofretista, que é algo que está em bastante ascensão, principalmente por conta da pandemia aí, né? Então, esse segmento cresceu bastante, né? A entrega de lanches, de pizza, de encomendas, de uma forma geral. Então, assim, requer aí a qualificação e instrução desses profissionais que estão aí, né, exercendo esse tipo de atividade. Mas existem outros cursos, como eu falei para vocês, que são mais conhecidos, né? Como o curso de MOP, que é Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. Esse talvez seja o mais famoso, né? Seja o mais famoso entre os cursos especializados. É obrigatório que o motorista de caminhão tenha esse curso? Se ele exerce esse tipo de atividade, é obrigatório que ele tenha, né? Para algumas atividades na área de transporte, você não precisa de curso nenhum. Para transportar batata, você não precisa de curso. Para transportar café, cacau, né, móveis, você não precisa de curso nenhum. Mas para certas atividades você precisa, por exemplo, de um curso especializado. Como, por exemplo, o combustível. O combustível, ele faz parte aí dos produtos perigosos. Então vai requerer aí do profissional que ele tenha essa qualificação, que é o curso de MOP, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, dentre outros produtos perigosos, tóxicos, radioativos, combustíveis, né, inflamáveis, explosivos, dentre outras substâncias perigosas que são transportadas no nosso país. E haja vista, aqui em particular, no nosso estado e próximo da nossa cidade, nós temos aí a 500 quilômetros o polo petroquímico de Camaçari, que, diga-se de passagem, é o maior
polo petroquímico de todo o hemisfério sul do planeta, né? Sabia. Vejam a importância que nós temos aqui próximo do nosso município de Vitória da Conquista, né? E Vitória da Conquista, às margens de uma rodovia, que é a BR-116, esse trecho aí que vai de Feira de Santana até a cidade de Resende, do Rio de Janeiro, conhecido como Rio Bahia, né? Recebe várias denominações ao longo da sua extensão, e Vitória da Conquista faz parte desse contexto. Então, na nossa BR-116 aí, nós temos vários tipos de cargas, né? Cargas com produtos perigosos, cargas também consideradas perigosas, superdimensionadas, que passam aqui no nosso município e que é objeto de estudo desses cursos especializados que nós oferecemos na nossa unidade. O que o caminhoneiro aprende, por exemplo, nesse MOP, né? MOPP. MOPP. Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. Deve ter vários temas subjacentes, mas fala pra gente um pouquinho o básico, assim, o que ele aprende ali? Esses cursos eles podem ser oferecidos na modalidade de 50 horas e na modalidade de aproveitamento, né? Aproveitamento, quando ele faz um curso de 50 horas, o outro curso especializado ele faz um aproveitamento de estudo, como na faculdade, né? Você faz um curso que é afim ao outro curso, então você faz um aproveitamento de estudo. Mas assim, no curso de 50 horas, para responder a tua pergunta, existe componentes curriculares. E um dos componentes curriculares é a legislação de trânsito, a legislação específica de MOP, né, que nós trabalhamos também no nosso curso, a direção defensiva, já é um outro componente curricular, primeiros socorros, meio ambiente e prevenção de incêndio, além da disciplina de movimentação de cargas envolvendo aí produtos perigosos. Então é um curso de 50 horas, onde nós vamos trabalhar vários aspectos aí, não só das regras do trânsito, né, das regras do jogo jogado todos os dias aí fora, que é o trânsito, né, e também de direção defensiva e outros conhecimentos aí voltados para o curso de MOP. Vocês têm tem um simulador lá no site Senat, né? Que eu fiquei fã daquilo ali. Quem fizer esse curso do MOP, ele também vai passar por aquele simulador? Não tem nada a ver, aquilo ali é para outro curso? Aquele simulador ele vai atender outros cursos de qualificação, né? Voltado aí, que utiliza aquele equipamento. Um equipamento, diga-se de passagem, né? Diferente dos simuladores que a maioria das pessoas conhecem aí nas autoescolas, né? Um equipamento mais completo, né? Com mais recursos. Um equipamento que veio de fora, né? Fabricado fora do Brasil, veio, se eu não me engano, da Espanha, né? E é o que há de mais moderno no que diz respeito de simulação para o transporte, tanto para o transporte de carga quanto para o transporte de passageiros. E no caso, você falou que tem vários cursos, tem o MOP, que é, pelo que eu estou vendo, somente para caminhoneiro, né? O cara que trabalha com ônibus não vai querer fazer, não precisa fazer. Ou pode fazer para acrescentar o currículo, né? Na sala de aula a gente encontra diferentes pessoas fazendo, né, esse curso. Tem gente que está fazendo por fazer, para ter. Tem gente que está fazendo porque quer trabalhar com isso, mas ainda não tem um emprego certo. E tem gente que já trabalha com isso e está precisando, né, se profissionalizar, se legalizar para continuar trabalhando. Certo. E no caso, cursos voltados para quem transporta vidas, passageiros, vocês também têm cursos nessa área lá, né? Sim, são cursos também obrigatórios, né? O transporte coletivo de passageiro, e tem também o transporte escolar. Então, para quem vai exercer esse tipo de atividade, são cursos obrigatórios. Eu costumo dizer também que quem tira a habilitação na categoria D e não tenha um desses cursos, não faz nem sentido ter a categoria D, né? Porque são cursos... Como é que você vai dirigir um ônibus, né, e não ter um curso de transporte coletivo de passageiros? Ou vai de um micro-ônibus para transportar escolares sem o curso de transporte escolar? Não faz nem sentido não ter esses cursos. É quase que uma obrigação para o motorista de categoria D, que é uma categoria aí onde os veículos tipificados nessa categoria são voltados para transportar passageiros. Esse curso para transportar crianças, basicamente, né, do escolar, é obrigatório? A pessoa, quando, olha, eu vou ter um carro, quero transportar crianças, né, na escola, ele tira o alvará, não sei como é que chama na prefeitura, mas tem que ter esse curso aí que você está falando. Tem que ter esse curso. É um curso obrigatório para quem vai exercer essa atividade. Teoricamente, todo mundo que trabalha com transporte de crianças para as escolas, transporte escolar, tem esse curso.
É o que se espera, né? É Nem todo mundo, porque também tem muita gente que trabalha de uma forma clandestina, né? O que é perigoso, porque acaba não passando por uma qualificação. E a gente cansa de ver aí motoristas de transporte escolar utilizando celular no momento que está conduzindo. Eu já vi essas crianças, os adolescentes, transportando vidas, como você bem colocou. E no que diz respeito aí à criança, ainda tem aquele aspecto, né, é o bem maior dos pais, né? Então você que é pai, que é mãe e que entrega seu filho a um transporte escolar, que entregue a um transporte escolar legalizado, onde o profissional passou por toda essa qualificação. Isso é importante. Nesse curso aí de transporte escolar, tem algo que você poderia dizer assim, ou outras coisas que é essencial que alguém que transporte crianças saiba e que o clandestino não tem essa noção? A gente costuma colocar assim nessa sala de aula que o motorista do transporte escolar, ele se aproxima muito ao profissional da área de educação, de um tutor, né? Então, assim, a criança, o adolescente, ele observa muito o adulto e muitas vezes tem o adulto como exemplo. E a melhor educação é aquela que é dada pelo exemplo, né? Então, se o motorista do transporte escolar, ele dirige de qualquer jeito, ele ultrapassa o sinal vermelho, ele faz coisas erradas dentro do trânsito, que tipo de exemplo ele está dando para essas crianças, para esses futuros adultos, né, que vão estar conduzindo? Porque a criança, ela tem ali o profissional como se fosse um herói, muitas vezes, né? Essa relação que se estabelece. Então, é o exemplo, é o herói. Se o tio, geralmente são chamados de tio, né? Se o tio faz, é porque o tio sabe o que está fazendo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? E assumir esse papel aí de educador. Porque, assim, por exemplo, todos devem estar sentados e afivelados ao seu cinto de segurança. Se o próprio motorista não usa o cinto de segurança, que tipo de exemplo ele pode dar para esse aluno? É importante o exemplo, a educação pelo exemplo. No transporte escolar, apenas o motorista dá conta ou ele teria que ter um ajudante? A lei fala alguma coisa sobre isso? Veja só, existe o trabalho aí do monitor. E o monitor, isso. Que do ponto de vista nacional, nós ainda não temos uma lei que obrigue. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para tornar a função do monitor, também chamado de auxiliar, né, uma função obrigatória. Agora, existem legislações estaduais, distritais, muitas vezes municipais, que obrigam a presença desse profissional, mas eu costumo dizer que, a depender da faixa etária, né, da clientela, é quase que impossível você não ter um profissional que monitore ali as crianças, porque o condutor, ele não dá conta de atender as demandas do trânsito e atender o comportamento daquelas crianças. Então, é quase que impossível, né? Olha só, uma coisa que você falou aí agora, você falou do monitor para auxiliar para a pessoa poder ter a mente tranquila para dirigir, né? Uhum. E recentemente, eu estava comentando aqui, você acompanha também a quantidade de acidentes que tem ocorrido, acidentes de ônibus, né, com vítimas fatais e tudo mais. E eu comentava com o rodoviário sobre isso. Isso é uma opinião minha. Eu nunca conversei com uma pessoa que entende mesmo da área como eu estou conversando com você aqui agora. E eu vou querer sua opinião. Que eu imaginei o seguinte, eu falei, olha, deveria existir uma lei que em determinado percurso as empresas fossem obrigadas a manter 2 motoristas para que eles se revezassem, porque eu não sei o motivo de tantos acidentes acontecendo, mas imagino que pode ser a questão do cansaço, né? Então, esses dias mesmo eu vi, né, de Porto Seguro para aqui, para Vitória da Conquista, é um pedação, né? É um pedaço grande de distância, e um motorista só. Então, existe alguma lei tramitando sobre isso? Você acredita que 2 motoristas seria ideal para poder diminuir essa quantidade de acidentes que tem acontecido nas nossas rodovias? Que eu conheça de leis tramitando nesse sentido aí, eu não conheço, né? O que eu conheço são alguns comportamentos de algumas empresas. Não tem empresas aí que trabalham com 2 motoristas saindo juntos. Vai depender também do trecho, né? Determinado trecho. Porto Seguro, você colocou aí como exemplo Porto Seguro, Vitória da Conquista. É um trecho assim que
relativamente é um trecho pequeno, embora você, né, para quem está lá dentro do ônibus, acho que é interminável, né? É interminável, mas não assim, para a jornada de trabalho daquele profissional ali, ainda é aceitável. Mas, por exemplo, Vitória da Conquista, Valadares, vai um motorista, né? Tem empresas que trabalham dessa forma. Vai um motorista até Valadares, de Valadares em diante, um outro motorista assume aquele carro aí até chegar em São Paulo. E assim, e tem empresas que trabalham com 2 motoristas dentro do veículo. O que eu acho, na minha opinião, que não acho muito eficiente, porque aquele motorista que não está dirigindo, ao mesmo tempo ele não está descansando. Ele está ali sentindo um pouco ali o cansaço da viagem, como você sentiu como passageiro. Né? É verdade. Então, talvez seja mais eficiente esse tipo de escala aí, onde em uma outra cidade, um outro motorista assuma, já descansado, né? Já pronto aí para dirigir com mais segurança. Esse curso que você falou no início para os caminhoneiros já tem data para começar aqui no SESC Senat? Esses cursos, eles são ofertados pela nossa unidade todos os meses, né? Todos os meses nós ofertamos esses cursos aí, alguns na modalidade de 50 horas, geralmente aí o MOP e o transporte coletivo de passageiro, que são assim o carro-chefe dos cursos especializados, e o restante a gente vai oferecendo na modalidade de aproveitamento. Agora, existe meses aí que a gente faz uma inversão, né? Oferece esses de aproveitamento como de 50 horas e o MOP e o transporte coletivo como aproveitamento. São cursos, é importante ressaltar que são cursos que têm validade de 5 anos, né? 5 anos, com 5 anos, você precisa fazer uma atualização, que é um curso de reciclagem com a carga horária menor, né? Uma carga horária de 16 horas, onde nós vamos fazer uma síntese do curso de 50 horas em 16 horas. É meio complicado, né? Porque é uma carga horária bastante reduzida, a gente não fica tão à vontade assim, porque a gente fica com vontade de fazer um negócio mais à vontade, mas, enfim, a gente procura fazer o nosso melhor e a gente tem visto aí no final dos cursos uma grande satisfação de quem tem feito, né? Tá certo. Olha, a gente vai ter que encerrar aqui por conta do nosso tempo, mas eu queria que você ficasse à vontade aí também para falar sobre outros cursos, né, caso você tenha aí na sua lista, e qualquer outro assunto relacionado que não foi contemplado ainda, fique à vontade. Ok, eu queria antes de mais nada agradecer, né, o espaço aí, essa parceria conosco e falar também de outros cursos que são oferecidos pelo SESC Senat. Vou pescar aqui um pouquinho, fique à vontade, né? Então, existe aí o projeto Capacita Já, que já vamos aí para nossa segunda turma, né? Segunda turma que vai começar no dia 30 de abril, já no final desse mês, com o módulo 1, que fala de competências básicas para atuação profissional. São um total de 3 módulos, né? Esse módulo 1, competências básicas para atuação profissional. O módulo 2, inclusão digital, interessante aí para quem não domina aí os aplicativos, a internet. Esse enfim, é voltado para caminhoneiro? Esse Capacita Já aqui é um curso que a pessoa, a partir dos 14 anos, ele é voltado de 14 a 21 anos, né? É para o jovem, mas também ele pode ser estendido aí para profissionais, para pessoas que nunca trabalharam. Esse começa dia 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril, ele é gratuito para o dependente, né? Para o dependente, ele é gratuito e tem um custozinho aqui de R$300 por módulo, que pode ser dividido em várias vezes também, né? Para quem não é investimento, né? Um investimento para quem não é para quem é da comunidade, quem não tem vínculo com a área de transporte. Entendi. Okay? Existe também um outro curso aqui, rapidamente para não tomar o seu tempo, que é o PDGI, Programa de Desenvolvimento para a Gestão Inovadora. Esse aqui é voltado aí para líderes, gestores, coordenadores e afins, tanto da área de transporte como pessoas também de fora, né, que queiram se qualificar. É uma proposta de imersão nesses conhecimentos, né, um curso de 100 horas aulas e com encontros quinzenais. Todos esses cursos que eu estou falando aqui são presenciais. Os especializados ainda são online, certo? O que eu vim para falar mesmo são online. Mas esses cursos aqui são presenciais, lá na nossa unidade. E esse curso aqui de qualificação para cobradores, atendimento humanizado, né? Isso é importante. É um curso aí voltado aí em parceria com a Sintravic,
voltado aí para os cobradores das empresas de ônibus urbanas daqui de Vitória da Conquista, que é a Rosa e a Atlântico, né? Então são cursos que vão começar aí no dia 18 de abril, já está bem próximo aí a primeira turma, na parte da tarde, e no dia 26 de abril, uma turma na parte da manhã, né? Postura profissional do trabalhador do transporte de passageiros, atendimento ao cliente e como lidar com pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, qualidade no atendimento do cliente. Tudo isso aí no sentido aí de uma melhoria do serviço que é oferecido na nossa cidade no transporte coletivo de passageiros. Tá certo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Toda quarta-feira, essa parceria, né, do Sem Travessia SESC Senat, vocês do SESC têm aqui espaço aberto. E esse assunto, tem sempre assunto, né? Nessa área. Certeza. Eu espero que você volte de outras oportunidades para a gente conversar mais, né? Inclusive, agora, antes de você ir, eu vou falar que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu perguntei para ele assim, ele, né, enquanto profissional, instrutor, falei, vem cá, qual é o problema que o motorista tem com a seta, né? Isso é só em Vitória da Conquista que o motorista tem essa dificuldade de sinalizar para que lado vai entrar? E você morou em outros lugares também. Por que isso, né? O que acontece? Parece que é algo pontual aqui de Vitória da Conquista. Tá vendo? Mas, na verdade, esse tipo de problema ele existe em vários lugares, né? Talvez aqui seja mais forte, mais marcante, chame mais a nossa atenção. Mas eu costumo dizer assim para o motorista em sala de aula que nós temos que ser motoristas preparados para dirigir em qualquer lugar do território nacional, não só a Vitória da Conquista. E você vê que quando muda de uma cidade para outra, tem a questão cultural. Aqui nós temos esse problema. Agora é interessante, né? Aqui o motorista se comporta dessa forma. Mas quando esse motorista de Vitória da Conquista chega na BR-324, entre Feira de Santana e Salvador, ou em Salvador, o comportamento dele é diferente. Eu acho que tem muito a ver, Kaique, com essa questão da visão do motorista, uma visão individual. Achar que o trânsito é dele, sendo que é um espaço coletivo, né? Verdade. Então nós temos que dirigir pensando no outro. Porque a seta, para nós e para os outros. Quando você tá dando a seta, você está pensando no próximo. Não é para você. Porque você sabe para onde você vai convergir, para onde que rua você vai entrar. E o outro que tá vindo precisa ali não sabe. Então é uma coisa de egocentrismo. Verdade. Também, né? Uma coisa de egoísmo aí. Aí já vamos entrar na área do Freud, aí, da psicanálise. É isso aí. Mas, Milton, obrigado mais uma vez, tá? E sempre que precisar, estamos aqui à disposição para levar informação para os rodoviários, para todas as pessoas, tá bom? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Valeu.